A organização surgiu, mas a conquista da posse de terra não é a única preocupação dos integrantes do movimento. Eles se articulam também para promover a educação de crianças, jovens e adultos. Lutar contra o latifúndio para que todos possam ter terra, o pão, estudo e liberdade. Esta é apenas uma parte do texto que o trabalhador rural Eloy Cordeiro dos Santos escreveu para os outros alunos da Escola Paulo Freire, localizada no assentamento Zumbi dos Palmares, no norte do estado do Rio de Janeiro. Tendo pelo menos a leitura, a gente sabe como trabalha na lavoura, sabe qual o produto do remédio que dá pra gente trabalhar na lavoura, né? A gente não pode trabalhar qualquer tipo de remédio, entendeu? Isso aí não souber ler, a gente vai lá e pega qualquer tipo de remédio lá, brabo lá, tóxico lá e acaba se prejudicando. Promover a educação é uma das metas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O movimento trabalha de coletivos, então temos vários coletivos e um deles é o de educação, que nós, quando chega no acampamento, vamos logo organizar aquele coletivo, conversar com as pessoas. A gente começa lá a nossa escola, na lona mesmo, de alfabetização para jovens e adultos. E daí você começa a trabalhar com aquela pessoa, e aí 6 meses, você já vê que a pessoa já consegue entender, né, um pouco da conjuntura atual, já consegue escrever o nome com dificuldade, mas consegue. Então o movimento e as pessoas que trabalham na área de educação é de suma importância. No dia da nossa gravação, a educadora Maria José organizou um debate entre os alunos, a partir da leitura do poema Chão da Vida, que foi escrito por um integrante do MST. Pisando na terra, plantando a semente, ninguém mais segura, rompeu-se a corrente. Gostaria que vocês destacassem algumas das coisas assim, que tem a ver com a vida do trabalhador, com a vida do campo, com a nossa luta, com a nossa organização. A nossa luta é pela terra, né? E da terra nós tiramos o sustento, né? E quem é essa gente que a Demagogo fala nessa poesia? Ele falava dos povos sentados. Sem terra. Sem terra. E quem é sem terra? Somos nós. Ah, você é sem terra? Eu não sou com terra. Enquanto haver um sem terra, uma gente sem terra, nós vamos ser sempre sem terra. Mesmo que a gente tenha conquistado os nossos lotes, sempre vamos ser sem terra. O MST também promove encontros voltados para a formação do educador, como este que reúne trabalhadores rurais do acampamento Dandara, no município de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. A gente busca, então, fazer uma leitura da realidade e teorizando essa realidade, né? Buscando o porquê de cada coisa, o como a gente pode fazer para transformar. Então a educação ela tem esse papel de despertar nos acampados sem terra, desde a criançada até os adultos, a capacidade de eles entender que são sujeitos, que são agentes da história, que eles quem fazem a história. Uma proposta que o educador Paulo Freire defendeu durante toda a sua vida. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Bom, Ana, gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre essa experiência do MST, a organização, principalmente já que estamos falando aqui da Escola de Educação de Jovens e Adultos, quem é o educador de jovens e adultos do MST também? Como é a formação desse educador para que ele possa chegar a ser o educador dentro do movimento? Então, quando nós ocupamos a terra, a educadora falou isso no vídeo, né? Nós formamos diversas comissões, diversos coletivos. Um deles é o coletivo de educação, que vai se preocupar em organizar, em provocar a luta pelo direito ao acesso à educação para todas as pessoas e também, incluindo nisso, a educação de jovens e adultos. E dentro disso a gente já começa um processo de organização da educação nos barracos de lona antes de qualquer coisa. Né? Então, mesmo antes de vir o reconhecimento do município ou outras formas de apoio, nós já começamos essa organização na escola, no acampamento. O educador de jovens e adultos,
É o homem, a mulher, camponês, o jovem que está lá dentro do acampamento ou dentro do assentamento, é daquela comunidade, e que aí a gente trabalha com a realidade que a gente tem. Então, com o nível de escolaridade que a gente tem, seja 5ª série, seja 8ª série, seja 2º grau, bom, o que a gente tiver, né? Então, a gente discute, a gente faz uma discussão com a comunidade e a comunidade indica as pessoas que têm, então, a formação e que gostariam. E aí a gente conversa com essas pessoas e dessa conversa, então, a gente define quem vai ser o educador de jovens e adultos, ou os educadores, dependendo da comunidade. Então, a partir disso, nós fazemos encontros, alguns estudos a partir de materiais que o próprio movimento já elaborou, bom, e outros materiais, né, que nós temos bastante sobre educação de jovens e adultos, educação popular, e começamos um processo de formação sistemática. Então, a gente faz um primeiro momento de capacitação, vamos para a prática. E junto com isso, a cada 15 dias nós vamos estar reunindo, planejando, avaliando e estudando novas questões que vão estar aparecendo, então, né, dentro das vivências da EJA no MST. E esse educador tem uma formação depois, posterior, como você disse. No primeiro momento você vai trabalhar com o que você tem, com a escolaridade que você tiver nesse local. E depois, como é o processo, como é o desdobramento disso? Esse educador vai ter uma outra formação em um outro momento? Então, no movimento, nós temos uma discussão, uma luta, uma bandeira que é Todos Sem Terra Estudando. Então, Todos Sem Terra Estudando é desde o pequenininho, a educação infantil, que é uma luta para que tenha nos acampamentos e assentamentos, e todas as pessoas, independentes da idade ou da formação que tenham, que elas estejam permanentemente estudando, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos diversos cursos de nível médio, que são feitos a partir da luta, convênios que nós conquistamos junto ao governo federal e que fazemos em parceria com as universidades para a formação desses educadores leigos, né, que é um processo importante. Junto com isso, não só a formação institucional, mas o próprio movimento trabalha permanentemente a formação política e também a formação pedagógica desses educadores. Tá certo.